E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em um versículo, 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 8. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 8. Nós temos conversado nesse mês de setembro um pouquinho a respeito do contentamento, sobre a satisfação, se é possível nós vivermos uma vida satisfeita, uma vida feliz, uma vida alegre. Porque muitas vezes, queridos, nós criamos um sentimento dentro de nós, de que nós não conseguimos mais ter plena satisfação. E a gente viu nas ministrações anteriores, que a plena satisfação não está em nós. A plena satisfação está em Deus. E quando eu tenho plena satisfação em Deus, então eu não vou mais estar descontente diante das adversidades da vida. Pelo contrário, né? Como diz o apóstolo Paulo, quando a gente já falou sobre isso, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas agora nós vamos conversar um pouquinho e aprofundar um pouco mais nesse tema, e vamos ler o versículo de 1 Timóteo 6, versículo de número 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos encontrar plena satisfação. Obrigado, Deus, porque apesar das lutas que nós temos, das adversidades que nós enfrentamos diariamente, apesar, Senhor, dos confrontos, apesar das lutas, quando nós temos o Senhor, nós estamos satisfeitos. Porque o Senhor é o Deus que nós podemos afirmar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Obrigado, Deus, pela Tua mensagem, e que ela não volte para Ti vazia, conforme é a Tua promessa, mas cumpra em nós o Teu querer, o Teu propósito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos falar aqui sobre os inimigos do contentamento. Por que nós vamos falar sobre os inimigos do contentamento? Porque quando nós olhamos para a satisfação, para a alegria, para o contentamento, e quando nós não conseguimos vivenciar isso, nós não conseguimos contemplar isso na nossa vida, é sinal que algumas coisas estão nos impedindo, nos atrapalhando de viver o contentamento, a satisfação. E essas coisas se tornam inimigos, elas atrapalham a nossa satisfação em Deus. Elas atrapalham a nossa alegria. E na maioria das vezes, essa dificuldade de ser contente, essa dificuldade de ter alegria, essa dificuldade de ter plena satisfação, ela se dá por situações que nós guardamos dentro de nós. Situações que nós guardamos no nosso interior. É como se fosse um vulcão que está no seu estado, né, ali dormente. Mas num determinado momento as lavas elas começam a eclodir, elas começam a ser lançadas para fora. E às vezes também isso acontece conosco. São sentimentos que muitas vezes nós abrigamos dentro do nosso coração, que nós alojamos no nosso interior, que muitas vezes eles ficam lá guardados, eles ficam lá protegidos, mas num determinado momento aquilo, ele é lançado para fora. Aquilo, ele é tocado de alguma forma,
que ele sai e no momento que sai, no momento que é exposto, no momento que ele é colocado para fora, aquilo sai de uma forma que nós vamos falar aqui, que se transformam como grandes inimigos do contentamento. E a gente vai falar aqui sobre esses sentimentos que nós abrigamos em nosso coração, sobre essas coisas que nós guardamos no nosso interior e que estão se tornando inimigos da nossa alegria, estão se tornando inimigos da nossa satisfação. E a gente já comentou aqui que nós vivemos um tempo onde nós estamos insatisfeitos com tudo. A gente já comentou aqui que nós estamos vivendo uma época que nós estamos insatisfeitos com a nossa família, estamos insatisfeitos com a igreja, estamos insatisfeitos com a gente mesmo. A insatisfação é algo muito visível na vida das pessoas. Mas por quê? Porque existem inimigos para o contentamento, existem barreiras para o contentamento, existem situações que nos impedem de viver a plena satisfação em Deus. E aqui Timóteo nos relata nesse texto que nós, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos contentes. Ou seja, tendo o suficiente, nós já podemos estar felizes, já podemos estar contentes. Mas eu queria falar aqui dessas coisas que nós guardamos no nosso interior, destas situações que nós abrigamos no nosso coração, que se transformam em inimigos do contentamento. Primeiro inimigo que nós vamos falar aqui é a culpa. A culpa tem se tornado algo muito complicado na vida das pessoas. A culpa, na verdade, é uma angústia perturbadora. A culpa, ela mina, ela atrapalha, ela interfere na nossa alegria. A culpa é um sentimento de dívida. Ou seja, quando nós nos sentimos culpados, nós temos o sentimento de que nós estamos devendo, somos devedores. E quantas pessoas, queridos, estão guardando no seu interior o sentimento da culpa? E ao guardar e ao alojar esse sentimento da culpa no seu coração, no seu interior, isso tem se tornado um grande inimigo do contentamento. E precisamos tratar a culpa. Como que nós tratamos o sentimento da culpa? Se nós lermos 1 João capítulo 1, versículo 9, nós vamos perceber o texto dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, para nós tratarmos a culpa, que se transforma no inimigo do contentamento, nós precisamos confessar, nós precisamos colocar para fora, nós precisamos anular esse sentimento de dívida, esse sentimento que eu estou devendo para alguém, que eu estou devendo alguma coisa. E ao tirarmos isso, queridos, do nosso interior, nós estamos eliminando um grande inimigo do contentamento. Então, guarde isso, anote isso. A culpa tem sido um grande inimigo do contentamento. A segunda coisa que se transforma em um inimigo da nossa alegria, que tem minado a alegria de muitas pessoas, é a ira. A ira é algo que nós criamos no nosso interior, é uma raiva que nós criamos no nosso interior, porque nós não temos o que nós queremos. E a mensagem que a ira nos proporciona é essa: você me deve alguma coisa, você me ofendeu, você tirou o meu lugar, você tirou o meu espaço, você me feriu, você não cumpriu com a sua palavra. E nós nos iramos por conta disso. E a ira, infelizmente, ela, uma vez alojada dentro do nosso coração, ela se transforma em amargura. Ela se transforma então nessa raiva que eu sinto que alguém me deve. Ou seja, alguém precisa, ou alguém tem que tratar comigo alguma coisa, né? No sentido de que eu não tenho o que a pessoa tem.
Então a mensagem da ira é sempre esse sentimento de dívida. Você me deve alguma coisa. Isso também, queridos, tem se tornado um grande inimigo do contentamento. E aí, como que nós tratamos a ira? Efésios capítulo 4, versículo de número 31. Se você puder abrir a sua Bíblia. Efésios 4, 31. Diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Ou seja, a Bíblia nos orienta que nós precisamos nos livrar da amargura, nos livrar da indignação, e ele cita aqui nos livrar também da ira. A ira, essa raiva que muitas vezes nós alojamos, porque nós não temos o que nós queremos, esse sentimento de que alguém me deve alguma coisa, precisa, querido, ser anulado das nossas vidas. Ele completa o versículo aqui seguinte, versículo 32, dizendo: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, como que nós tratamos esse inimigo? Como que nós tratamos a ira, que muitas vezes se aloja no nosso interior? É através do perdão. Perdoando as pessoas, né? Quando nós liberamos o perdão, quando nós perdoamos o nosso próximo, nós estamos tirando do nosso interior esse grande inimigo do contentamento, que é a ira. Por quê? Lembre-se, a ira é um sentimento de que alguém me deve. Agora, quando eu perdoo, aquela pessoa já não vai mais ter uma dívida comigo. Eu não vou cobrar mais, porque eu perdoei. Então eu sou curado desse sentimento de raiva, desse sentimento de ira, que muitas vezes está alojado no meu interior. Também, queridos, nós podemos afirmar que um grande inimigo do contentamento é a ganância. Jesus, certa vez, ele disse em Lucas, no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos para nós confirmarmos essas falas. E se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Jesus nos ensina uma coisa muito importante aqui a respeito da ganância. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se ou regala-te em algumas traduções. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui nós lemos principalmente no versículo de número 15. Então lhes disse, Jesus dizendo: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Irmãos e irmãs, a ganância tem se tornado um dos grandes inimigos do contentamento. Muitas vezes nós não conseguimos ser contentes,
não conseguimos ser felizes porque existe uma ganância no nosso interior, no sentido de que nós precisamos ter mais para sermos felizes. E aqui nesse contexto, que Jesus fala aqui essa história, essa parábola, havia uma fala aqui a respeito de herança. Fala para o meu irmão dividir a herança comigo, ou seja, havia um interesse em bens, em coisas. Jesus fala assim, olha, a vida de um homem não está baseada nos bens que ele possui. E nós temos percebido, até mesmo entre os crentes, entre os cristãos, uma ganância muito grande. Nós temos percebido famílias divididas por conta de herança. Nós temos percebido famílias brigando por causa de bens, por causa de coisas. Nós temos visto, queridos, pessoas que vão até as últimas consequências, porque elas não estão satisfeitas com o que elas têm, e elas ficam brigando porque elas querem mais. A ganância se instala no seu coração, a ganância se instala no seu interior, e ela vive descontente. Por quê? Porque ela quer mais. Porque aquilo que ela tem ainda não é o que ela gostaria de ter. Ela quer adquirir um pouco mais. E aí é onde nós vemos muitas brigas familiares por conta das heranças. Quer ver um momento para dar problema em família? Quando alguém morre. Às vezes era uma família unida. Às vezes é uma família que costumava se reunir, mas de repente morre alguém, e aquela família começa a se desfacelar. Por quê? Porque entrou briga por herança, ganância. E a ganância tem se tornado um dos grandes inimigos do contentamento. Nós não conseguimos ser felizes enquanto nós não conseguirmos aquela casa, enquanto nós não conseguirmos aquele terreno, enquanto nós não conquistarmos aquele bem, aquela posse. Jesus disse, a vida de um homem não pode estar baseada nos bens que ele possui. Ainda, queridos, um dos grandes inimigos do contentamento, da felicidade, da alegria, é a cobiça. A cobiça é algo que está no coração do homem. Nós cobiçamos muito. E agora eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus em Tiago. Capítulo de número 1. Tiago 1, versículo 14 e 15. Tiago vai dizer aqui que nós somos tentados. E olha o que ele vai dizer a respeito da tentação que nós muitas vezes temos. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, queridos, a cobiça é uma tentação que está sempre diante de nós. Nós somos tentados pela cobiça. E é tão interessante que essa palavra cobiça, aqui no texto, tem o sentido de uma isca. É a isca que a gente usa para pescar. O sentido original dessa palavra no texto é como se fosse uma isca, que eu desejo por ela. E eu vou atrás dessa isca. Se a gente for pescar, por exemplo, a gente coloca a isca lá no anzol, e a gente lança ela no rio ou no lago, o peixe, ele vai ser atraído por aquela isca, a ponto dele ser então fisgado por aquela isca. E Tiago está dizendo assim, olha, a cobiça é como se fosse essa isca, essa sedução, esse desejo forte.
por aquilo que está me tentando, por aquilo que está chamando a minha atenção. E muitas vezes nós estamos sendo atraídos por essas iscas, que é a cobiça, que tem nos deixado insatisfeitos, porque enquanto nós não conquistarmos, enquanto nós não tivermos nas nossas mãos, enquanto nós não tivermos posse daquilo que eu cobiço, eu não vou estar satisfeito, eu não vou estar feliz. E aí, essa palavrinha cobiça tem esse sentido de um desejo tão forte, que enquanto eu não possuir aquilo, enquanto eu não ter a posse daquilo, eu não vou sossegar. Você conhece alguém assim? Enquanto ela não consegue possuir aquilo que ela cobiça, ela não se dá por satisfeita. E por consequência, ela não consegue ser feliz. Porque a felicidade dela está baseada naquilo. E enquanto ela não tem aquilo, ela não é feliz. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado para que a cobiça não seja uma tentação na nossa vida, e é essa tentação chamada cobiça, algo que atrai, algo que tira o meu foco. Eu preciso tomar cuidado para que essa cobiça não se torne, essa tentação não se torne em pecado, como diz aqui o apóstolo Tiago. Se nós formos ler aqui, a gente vai perceber a cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. Tome cuidado para que a cobiça não se torne um grande inimigo para a sua alegria. Outro grande inimigo do contentamento: inveja. Tiago ainda, no capítulo 4, Tiago 4, versos de 1 a 3, nos diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Irmãos e irmãs, a inveja está ligada ao que os outros têm e eu não tenho. E a inveja, ela é tão perigosa, porque assim como os demais inimigos que eu já falei para vocês, ela é algo interior. Ela é algo que muitas vezes nós alojamos no nosso coração. É algo que nós muitas vezes não demonstramos. Às vezes não é percebido. Às vezes não se torna algo visível. Mas está ali, instalado, alojado no coração das pessoas. E a inveja, ela é tão perigosa, que ela é exatamente o contrário, ela é exatamente o oposto da alegria, do contentamento. Inveja tira a nossa alegria. Inveja é algo tão perigoso que, além de tirar a nossa alegria, ela nos afasta de quem tem o que nós não temos. Ela nos afasta de quem tem o que nós não temos. Ou seja, a inveja ela é tão perigosa que ela afeta os nossos relacionamentos. Pode perceber, se eu crio no meu coração um sentimento de inveja por alguém, a minha primeira decisão vai ser o quê? Me afastar dela. Por isso a inveja ela é perigosa, porque ela me afasta, ela me tira, ela afeta os meus relacionamentos. Então, precisamos curar, precisamos eliminar esse sentimento de inveja do nosso coração, porque a inveja rouba, tira a nossa alegria. E aqui o texto deixa claro para nós, queridos, que a inveja, ela gera guerra. A inveja, ela gera contenda.
E a gente percebe isso claramente. Quando nós invejamos, quando nós queremos ter o que o outro tem. Na maioria das vezes nós criamos contenda. Nós criamos um ambiente de guerra. E aí precisamos estar atentos, porque a inveja é algo que se instala na nossa casa, entre a família. Ah, se o fulano da minha família comprou determinado carro, eu preciso ter também. Se alguém da minha família conseguiu comprar uma casa, eu também preciso ter a casa. Se alguém está ganhando tanto, eu também preciso ganhar esse tanto, ou mais. Então, além de nós percebermos que muitas vezes a inveja se instala na família, a inveja ela pode se instalar também no nosso trabalho. Quantas vezes no trabalho, e isso é muito comum, quando alguém nos sobe de cargo, quando alguém aumenta o nosso salário, as pessoas elas ficam dominadas pela inveja. E às vezes, queridos, acontece até na igreja. Por que que fulano está ocupando essa função e eu não? Por que que aquela pessoa está ocupando aquele cargo? Por que que aquela pessoa está lá na frente e eu não? Nós invejamos. E aí nós começamos a criar o quê? Contenda dentro da igreja. Nós começamos a criar guerra dentro da igreja. Começamos a falar mal da pessoa para os outros. Começamos a minar a vida daquela pessoa para os outros. E aí aquilo se torna um ambiente insuportável. Tudo porque plantamos a inveja no nosso coração. E aí nós não conseguimos ser felizes. Nós não conseguimos ser contentes. Porque temos esse sentimento alojado em nosso interior. E para terminar, um outro inimigo do contentamento é a avareza. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nos diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Vou ler de novo. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos, esteja feliz, esteja contente com as coisas que você tem. A avareza, queridos, está diretamente ligada ao amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, a gente sabe que tem dividido famílias. O amor ao dinheiro tem dividido igrejas. O amor ao dinheiro tem gerado problemas nas empresas. O amor ao dinheiro tem gerado inimizades. E a Bíblia chama esse amor ao dinheiro de avareza. E nós não podemos permitir que esse inimigo se instale em nosso interior e tire a nossa alegria. Tire o nosso contentamento. Eu não sei se vocês puderam perceber, em cada um desses inimigos que nós falamos aqui, mas é possível identificarmos que todos eles, muitas vezes são silenciosos. São sentimentos que nós guardamos, que nem sempre as pessoas, elas sabem, elas percebem. São sentimentos que nós alojamos e que, como eu falei, é como um vulcão que está adormecido. E num determinado momento, quando há uma discussão, quando há uma conversa mais aquentada, quando há uma conversa mais profunda, são exatamente nesses momentos que esse vulcão, ele deixa de ser um vulcão adormecido e tudo aquilo que está lá dentro é colocado para fora. Muitas pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem ser contentes, não conseguem viver uma vida de satisfação, porque estão presas nesses inimigos que eu falei aqui com vocês. Estão guardando culpa, estão guardando raiva, estão dominadas pela inveja,
são pessoas gananciosas, são pessoas que nunca estão contentes com nada. Essas pessoas sempre ficam observando a vida do outro. Sempre ficam observando a vida daqueles que estão à sua volta. Ela não aceita ficar por baixo. Ela não aceita ser a menor. E precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque isso mina, isso atrapalha, isso rouba a nossa alegria. E o povo de Deus precisa ser um povo alegre. O povo de Deus precisa ser um povo feliz. Porque a nossa vida não está baseada em coisas, em bens. A nossa vida não pode estar baseada em situações como essas que nós relatamos aqui. A nossa plena satisfação precisa estar em Deus. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós colocarmos o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas, nós, com certeza, vamos ver Deus acrescentando muitas coisas. Queridos, se tem alguém que está bem perto de você, se alegre. Se tem alguém crescendo perto de você, se alegre. Se tem alguém se desenvolvendo de uma forma mais rápida do que você, se alegre. Muitas vezes nós somos dominados, nós guardamos rancor, nós guardamos ira, nós guardamos no nosso coração tantas coisinhas, coisas tão bobas, insignificantes, que está roubando nossa alegria. Coisas que não são tão importantes, que tem roubado a nossa alegria, que tem roubado o nosso contentamento. E nós precisamos aniquilar esses inimigos da nossa caminhada cristã. O motivo do seu descontentamento, o motivo da sua perda de alegria, é a culpa, é a ira, é a inveja. São inimigos que você ultimamente não tem paz com você mesmo, paz interior, não tem paz com as pessoas que estão ao seu redor. Você vive sempre uma pessoa irada, uma pessoa com raiva. Seus relacionamentos estão prejudicados. Você tem sido alguém que tem cobiçado aquilo que não é seu. Você tem brigado com Deus por causa disso. Você vive questionando Deus, você vive cobrando Deus. É hora de nós derrubarmos esses inimigos. É hora de nós vivermos felizes, contentes. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos ajude a sermos contentes em toda e qualquer situação. E se alguma dessas coisas você percebeu que está atrapalhando a sua alegria, coisas que a gente consegue trabalhar, coisas que a gente consegue eliminar, coisas que a gente consegue trabalhar, tirar da nossa vida, faça isso. Não permita que nada dessas coisas possa atrapalhar o seu contentamento em Deus.